como já falei em outras oportunidades, né, eu acho que a gente tem que sempre ficar agradecido a Deus, primeiro, pela oportunidade, né, que a gente teve. Ser dirigente de futebol e na condição de presidente é difícil, né, porque o futebol tem muitas incertezas. O futebol é altamente cobrado, né, pelo torcedor. É só uma equipe que ganha, né, só uma chega em primeiro lugar. Né, se tiver 10 participantes, ou 20, ou 40, né, mas sempre é uma só. Né, e a expectativa do torcedor sempre é que o meu time tem que ser campeão. Se não é, aí não fica satisfeito. O dirigente de futebol, e tipo o nosso aqui de Santa Catarina, são pessoas voluntárias, né, a partir do presidente, todos os diretores, ninguém é remunerado, só que requer, por isso que eu sempre colocava, né, que para ser diretor do Joinville, a pessoa tem que ter um grau de disponibilidade muito grande. Tem que ter apoio da família, tem que ter tempo, tem que conhecer um pouco da área onde ele vai atuar, né? Seja na parte da administração geral do clube, seja na gestão, seja no futebol. E uma coisa que a gente também é importante é conhecer de gente, né? Porque o futebol ele lida basicamente com pessoas, né? Torcida, imprensa, os apoiadores, o atleta, e esse conjunto então ele precisa de que o gestor do futebol ele tenha boas condições de relacionamento com todo esse público, né, com todas essas pessoas. E isso acaba sendo um fator de sucesso também. Eu não sei se tem outro clube, né, em Santa Catarina certamente não tem, né, mas no Brasil qual que teria uma estrutura para a categoria de base como nós, alocar aquele complexo lá de treinamento lá do Irineu. Nós tínhamos lá 26 pessoas trabalhando, né? Os garotos, quando iam para a escola, e todos iam, né? No retorno, ainda aqueles que dormiam no alojamento ainda tomavam um cafezinho. Nós chegamos a descrever um manual de treinamento, a questão da disciplina interna, dedicação e acompanhamento das notas escolares dos garotos, quer dizer... Não é só jogar bola. Não é só jogar bola, né? Então, ou seja, princípios de que a continuar, né, com certeza o Joinville iria ter bom aproveitamento, iria tirar bons frutos, dentro daquela ideia, né, de criar pessoas, de formar caráter, e tudo isso aí nós ia conseguir, então, né, com um psicólogo, que estava o expediente diário lá na categoria de base. Enfim, tinha toda uma estrutura, né? É difícil, claro que é de manter, né? Isso lá tinha um custo, né, de aproximadamente 70 mil reais por mês, né? Mas era o tipo da coisa assim que a Joinville não pode, quer dizer, teria que continuar. Atividade para poder... O futebol, que é a razão, né, do clube, então, né? Atividade principal, né, que é o futebol profissional. Esse ponto aí é que eu, assim, não é me decepcionei, mas eu nem frustração, podia assim dizer, mas com a questão técnica, né? Pela estatística que tem lá no clube, o Joinville passou nesses 34 anos, então, que ele está fazendo agora, eu não sei quantos técnicos passaram agora nessa gestão, mas na nossa foram 6 comissões técnicas, né? Em torno de 2 anos nós acabamos trocando, e eu não queria fazer isso. Né? Presenciei muitas vezes assim, 28, 30 atletas indo para um treinamento sem uma programação antecipada, ou seja, vão para o centro de treinamento sem saber o que vai acontecer, né? Para ter uma programação na parede lá de segunda, terça, quarta, a gente tinha que estar quase que fazendo uma briga para que isso acontecesse, né? Então, quando você tem um técnico, que ele é um técnico, uma pessoa preparada, isso é o beabá da coisa, né? Organização. Ele tem a sua programação de trabalho, né? E acaba isso também sendo extensivamente a parte de preparação física, de cuidado da saúde do atleta, né? Nós,
exemplo, tivemos lá um atleta um tempão lá sem jogar bola, sem poder atuar então numa partida, e depois ficamos sabendo que o atraso ou o retardo da recuperação dele estava se dando por causa de uma cárie dental que tinha. Isso é uma coisa, eu diria também elementar, quer dizer, que um clube do porte do Joinville, a comissão técnica, o pessoal que cuida da saúde do atleta teria que saber. E assim, e outras dificuldades que a gente teve, eu penso que ela é parte do futebol. Eu teria que ter tido talvez mais tempo, né, no Joinville. Temos uma atenção muito grande à parte organizacional do clube, né, e eu tenho uma convicção de que um clube de futebol, se ele não tiver uma estrutura administrativa, né, ele pode até ganhar um campeonato, pode até num ano ele ter um bom desempenho. Agora, manter esse desempenho é muito complicado, porque não tem base, não tem a estrutura interna para dar suporte. Eu estimo, né, e gostaria que acontecesse assim, que o JEG realmente tivesse um progresso, ele tivesse sucesso nessa sua existência, então, como clube de futebol profissional. Teria que criar condições para isso, né? Então, na nossa gestão, no final, nós deixamos, está lá escrito, um planejamento que a gente ia executar em continuar. E começava assim, continuando então essa questão da estruturação interna do clube, né? A parte administrativa, a parte de controle, a parte financeira, a parte de transparência, na prestação de contas das entradas de dinheiro e das saídas, e a questão da formação do patrimônio do clube, né, que seria então lá no Morro do Meio, a gente adquirir aquela outra área e fazer ali então, porque a gente pode dizer assim que hoje é longe da cidade, não é longe, né? Em 5 minutos a gente está lá, a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, e o Joinville tem que ter um patrimônio, porque muitas vezes a gente se engana e às vezes até cria uma ilusão na cabeça de um novo atleta quando chega aqui em Joinville, que a gente mostra a arena e o atleta pensa que isso ali é o Joinville, né? No dia seguinte ele se depara então com uma realidade diferente de aluguel, de refeição, de deslocamento com ônibus, de campo de treinamento, que não é aquele que ele esperou, que ele viu quando ele chega ali e se dá com a arena, né? Então a diretoria teria que estar se preocupando com essa parte então, de estruturação, de fortalecimento do clube. E aí então criando condições para que o Joinville acesse então essas categorias maiores do futebol brasileiro e se mantenha nessa condição.